Vivemos em um universo consciente? Para uma pessoa comum, a noção de universos infinitos borbulhando aqui, ali e em toda parte pode parecer uma imagem agradável ou apenas ciência bizarra. Seja como for, muitos céticos questionam a ideia de multiverso, e, na medida em que a discussão esquenta, um observador pode erguer a mão e perguntar: será que conhecemos realmente este universo? Os demais não importam. A pergunta tem sentido. O multiverso é como um romance de toda a espécie humana. Nos romances, a heroína acaba encontrando seu par perfeito. No multiverso, os seres humanos encontram seu cosmos perfeito. Exceto pelo fato de que as chances de encontrá-lo são basicamente nulas. Infinitamente menores que as de encontrar, no dia a dia, o amor da sua vida. A única questão é se o destino fez a combinação perfeita, como nossa heroína romântica, ou se foi só uma questão de sorte. Neste livro estamos dizendo que não é nem uma coisa nem outra. A combinação perfeita entre seres humanos e o universo diz respeito a um encontro de mentes. A mente humana encontra a mente cósmica. De alguma maneira misteriosa que a ciência não explica, nós nos encontramos em um universo cósmico. Para complicar ainda mais, vivemos em um estado ilimitado de consciência, ao qual chamamos de universo. O ceticismo predominante receberia muito bem essa proposição em uma conferência típica de física ou de neurociência, mas já vimos os indícios crescentes de que o domínio quântico age da mesma maneira que a mente. Indícios esses que têm sido criteriosamente ignorados. Na física moderna, a consciência tem agido como um buraco negro que engole todo investigador que tenta dar respostas definitivas. Ninguém jamais escreveu um livro como A Mente para Leigos. Porque o tema tem continuamente frustrado os mais brilhantes pensadores. Os seres humanos tomam como certo que temos uma mente, ao mesmo tempo, descobrem que a nossa mente não consegue explicar a si mesma. Basta perguntar de onde vem o pensamento, para provocar perplexidade, discussões intensas e uma grande dor de cabeça. Por outro lado, a beleza de um universo consciente está em quantas questões podem ser resolvidas num estalar de dedos, como as que se seguem. P. Seriam os humanos os únicos seres conscientes na Terra? R. Não. Todos os seres vivos participam da consciência cósmica. E todos os objetos ditos inertes também participam. P. É o cérebro que produz a mente? R. Não. O cérebro é um instrumento físico que processa os eventos mentais. Tanto a mente quanto o cérebro têm a mesma origem, a consciência cósmica. P. Há uma consciência no universo lá fora? R. Sim e não. Sim, a consciência está em toda parte do universo. Mas não existe lá fora, porque aqui e lá deixam de ser conceitos relevantes. A simplicidade dessas respostas é o que atrai os cientistas que aceitam a possibilidade de uma mente cósmica. Aos poucos, estamos saindo do buraco negro. Hoje existem teses, livros e conferências dedicados ao universo consciente, e uma mini-revolução está a caminho. Mas sejamos realistas, a ciência convencional continua ignorando a consciência. A ciência tem o hábito de excluir as suposições que parecem desnecessárias para se resolver um determinado problema. No mundo prático da física, as aplicações de E igual a mc sobrescrito 2 da equação de Schrödinger ou da inflação caótica não sofrem com nossas questões sobre a consciência do universo. Um volume
enorme de produção científica emergiu por meio da total exclusão da questão da mente. Assim como tratar um bebê como uma boneca só funciona até certo ponto. Mas essa ainda não é a parte peculiar. O que nos estranha ainda mais é que os cientistas considerem irrelevantes suas próprias mentes. Elas apenas ocorrem, assim como o ato respiratório. Quando alguém bombardeia prótons em um acelerador de partículas, ninguém lhe diz lembre-se de respirar. Muito menos lembre-se de estar consciente. Tanto uma quanto a outra são afirmações irrelevantes. No entanto, olhando por outro ângulo, nada é mais importante que a mente, principalmente se a mente humana estiver de alguma maneira sincronizada à mente cósmica. Interessa a todos nós saber se os seres humanos têm uma dimensão cósmica. Toda essa conversa sobre ser uma mancha na vastidão gelada do espaço sideral terminaria aqui para sempre. Conforme Wheeler poeticamente descreve, somos portadores da joia principal, o objeto flamejante que ilumina a escuridão do universo. Compreendendo o mistério. O maior empecilho para a questão da mente cósmica é o pressuposto de que a mente é sempre afetada por sua própria subjetividade. A subjetividade é alheia aos dados e números, que são justamente o que faz da ciência uma atividade viável. Quando estudamos estritamente os fatos, chegamos a consensos. Nos estudos da consciência, porém, a objetividade é tida como apenas mais uma variedade da percepção humana, conhecida como terceira consciência, o que significa que uma terceira pessoa qualquer pode entrar em cena e concordar com o que está sendo observado. Por exemplo, imaginemos uma equipe de geólogos pesquisando o solo em Point Trinity, no deserto do Novo México, onde a primeira bomba atômica foi detonada em 16 de julho de 1945. O primeiro geólogo encontra um mineral desconhecido caído no chão. O segundo geólogo examina e concorda que jamais viu nada igual. O espécime é testado por outros geólogos e chega-se a um consenso. O imenso calor produzido pela primeira explosão atômica criou um mineral desconhecido em todo o planeta, que passou a ser chamado de trinitita. A areia do deserto, composta principalmente de quartzo e feldspato, fundiu-se naquele resíduo vítreo esverdeado que é levemente radiativo, mas não letal. A descoberta da trinitita é perfeitamente compatível com a terceira consciência, eliminando-se todas as reações subjetivas, conhecidas como primeira consciência. A objetividade estará garantida, ou é o que dizem. Também a segunda consciência, a do outro, sentado do outro lado da mesa, em frente ao eu. A segunda consciência é tão pouco confiável quanto a primeira, pois as duas podem incorrer nos mesmos erros. Ninguém ainda conseguiu demonstrar como passar da situação dos dois observadores, que compartilham a mesma experiência, para a objetividade real. Descartar qualquer referência à consciência, salvo a do terceiro tipo, é bastante conveniente quando se é um fisicalista. É varrer uma grande quantidade de experiência para baixo do tapete, e ao mesmo tempo dizer que só assim se faz ciência. Olhando para o mundo moderno, que foi construído com ciência e tecnologia, vemos que as possibilidades da terceira consciência são imensas. Vemos por que a ciência quer tanto dispensar a primeira consciência, o eu da experiência diária. Rembrandt pode dizer, este é meu autorretrato, mas Einstein não pode dizer, esta relatividade é minha. Se você quiser uma relatividade, crie a sua. Entretanto, ao tomar como norma a terceira consciência, enveredamos por um mundo de ficção científica onde o eu não existe. Para entender melhor a
Estranheza da situação, tente andar por aí referindo-se a si mesmo na terceira pessoa. Ele acabou de sair da cama. Ela está escovando os dentes. Eles relutam em sair para trabalhar, mas precisam pôr comida na mesa. Não se pode negar que a subjetividade seja confusa, mas é assim que a experiência funciona. As coisas acontecem para as pessoas, e não para os pronomes. É natural que todo cientista tenha um eu e uma vida pessoal. Mas nos modelos da realidade desenvolvidos pela física e pela ciência moderna em geral, o universo é a experiência da terceira pessoa. A famosa frase de Dom Archibald Wheeler diz, sobre nosso ego, é como olhar o universo através de uma lente extremamente grossa enquanto o que deveríamos fazer é quebrar o vidro. Um universo inconsciente é um universo morto, ao passo que o universo que os seres humanos experimentam é vivo, criativo e evolui em estruturas magníficas que são ainda mais criativas. Se os últimos dados fornecidos pelo Observatório Kepler forem válidos, a quantidade de planetas semelhantes à Terra que há no universo observável deve ser da ordem de 10. Sobrescrito 2 sobrescrito 2. Que equivale ao algarismo 1 seguido de 22 zeros. Um número imenso de planetas capazes de conter a vida poderia ser a prova de que um universo consciente se expressa muitas e muitas vezes. A argumentação sobre como os seres humanos evoluíram na Terra não poderá ser fechada enquanto a própria consciência continuar sendo um mistério. Quando tratarmos desse assunto, o conceito de consciência precisa ser claro, adequado e verossímil. Nenhuma das experiências, da primeira, da segunda ou da terceira pessoa, pode ser ignorada. Deve haver algum nivelamento, de forma que nenhum pronome seja favorecido apenas porque sim. Quando os átomos aprenderam a pensar, tudo no cosmos apresenta ou não consciência. Para sermos mais exatos, quanto aos termos, ou um objeto participa do domínio da mente ou não participa. Identificar qual é qual não é tão fácil quanto parece. Por quê? Dizemos que o cérebro é consciente? O cérebro é constituído por átomos, moléculas comuns. O cálcio é o mesmo cálcio que encontramos nas falésias de calcário de Dover, no sul da Inglaterra. O ferro é o mesmo ferro que se encontra nas ligas de aço das moedas de centavos. Nem as moedas nem as falésias são pensadores famosos, mas todos concordam em que o cérebro humano ocupa um lugar privilegiado no universo, o que significa que os átomos que o compõem são diferentes dos átomos da matéria morta. Quando uma molécula de glucose atravessa a membrana cerebral, que é como um porteiro celular que determina quais moléculas da corrente sanguínea podem entrar no cérebro, a glucose não se altera fisicamente, mas contribui com os processos que chamamos de pensamento, sentimento e percepção. Como é possível que um simples açúcar, usado em hospitais para alimentar pacientes através de um tubo intravenoso, tenha aprendido a pensar? Essa pergunta atinge o centro do mistério. Se todos os objetos do universo fazem ou não fazem parte da consciência, os conscientes aprenderam a pensar, embora ninguém explique até hoje como isso ocorreu. Realmente, a ideia de átomos que aprendem a pensar é absurda. Jamais será localizado o momento exato em que os átomos adquiriram consciência. O vínculo entre mente e matéria é considerado um problema difícil e está no centro de um intenso debate. Dos 118 elementos químicos conhecidos, apenas 6 constituem 97% do corpo humano: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Se alguém espera misturar e
combinar esses átomos de uma maneira extremamente complexa, de forma que, de repente, eles comecem a pensar, não vai conseguir. Mas, em essência, essa é a única explicação oferecida para o cérebro humano ter se tornado o órgão da consciência, com bilhões de pares de bases nitrogenadas contribuindo para a formação da dupla hélice do DNA humano. A complexidade é desconcertante demais para cobertar de maneira plausível a ignorância. É muito difícil classificar os objetos entre conscientes e inconscientes. Dizer que todo o cosmos é consciente é o mesmo que dizer que ele é inconsciente. O argumento não pode se sustentar apenas em bases físicas. O mistério se reduz, então, a uma escolha bem definida: o universo é feito de matéria que aprendeu a pensar ou da mente que criou a matéria. Podemos dizer que essa é uma divisão entre priorizar a matéria e priorizar a mente. Embora priorizar a matéria seja a posição da ciência, o século quântico enfraqueceu-a seriamente. Uma visão popular tenta revigorar a argumentação a favor de priorizar a matéria, transformando, com muita habilidade, tudo em informação. Estamos cercados de informação por todos os lados. Se você recebe um e-mail anunciando a venda de smartphones, uma informação acaba de cruzar seu caminho. Mas os fótons que atingem a nossa retina quando lemos algo na tela do computador também transmitem a informação que, no cérebro, será transformada em leves impulsos elétricos, que por sua vez são outro tipo de informação. Nada escapa. No fundo, qualquer coisa que se diga, pense ou fale pode ser computadorizada sob a forma de código digital usando apenas combinações dos algarismos 1 e 0. É possível desenvolver um modelo em que o observador é um pacote de informações olhando para um universo que é um pacote ainda maior de informações. De repente, matéria e mente encontram um território comum. Alguns cosmólogos veem isso como uma alternativa viável para a defesa de um universo consciente. Só o que é preciso, dizem eles, é definir a consciência puramente como informação. Um dos defensores dessa visão é o físico Max Tegmark, do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ele inicia seu argumento dividindo a consciência em dois problemas, um fácil e outro difícil. O problema fácil e o problema difícil. O problema fácil, que por si só é bem difícil, é entender como o cérebro processa a informação. Já demos passos nessa direção, afirma Tegmark, se considerarmos que os computadores hoje estão avançados a ponto de derrotar o campeão mundial de xadrez ou traduzir as línguas estrangeiras mais difíceis. Um dia, a capacidade deles de processar a informação ultrapassará as habilidades do cérebro humano, e então será bem difícil dizer o que é consciente, o que é máquina e o que é um ser humano. O problema difícil é: por que temos uma experiência subjetiva? Não importa quanto saibamos sobre o disco rígido do cérebro, ninguém ainda explicou claramente como os microvolts de eletricidade e um punhado de moléculas bailarinas comunicam. O deslumbramento de uma pessoa diante do Grand Canyon pela primeira vez. Ou a emoção que ela sente ao ouvir uma música. No mundo interior dos pensamentos e sentimentos, os dados perdem espaço. O problema difícil, assim chamado pelo filósofo David Chalmers, é conhecido há séculos como problema corpo-mente. Tegmark vê uma solução através de sua poderosa aliada, a matemática. Para um físico, diz ele, o ser humano é apenas comida cujos átomos e moléculas são reorganizados de maneira complicada. A frase, você é o que come, é literalmente
verdadeira. De que maneira o alimento se reorganiza para produzir uma experiência subjetiva semelhante a estar apaixonado? Seus átomos e moléculas, da perspectiva do físico, são apenas um amálgama de quarks e elétrons. Tegmark rejeita que uma força além do universo físico, ou seja, Deus, esteja interferindo. A alma também fica de fora. Seu argumento é que quando se mede o que todas as partículas no cérebro estão fazendo, e essas partículas obedecem fielmente às leis da física, então a ação da alma será zero, ela não acrescenta nada ao panorama da física. Se a alma estivesse movimentando as partículas, mesmo que em pequena quantidade, a ciência seria capaz de medir o efeito exato causado por ela. A alma seria apenas uma outra força física com propriedades passíveis de serem estudadas, assim como estudamos a gravidade. Agora, Tegmark expõe a ideia que ou resolve o problema difícil ou é um ótimo truque. Como físico, diz ele, a atividade das partículas no cérebro nada mais é que um padrão matemático. No espaço-tempo. Ao lidar com um monte de números, o problema difícil é transformado. Em vez de perguntar por que temos experiências subjetivas, podemos nos ater às propriedades das partículas conhecidas e fazer a mesma pergunta, mas agora com base em fatos concretos, por que algumas partículas se organizam de modo que pareça que estamos tendo uma experiência subjetiva? Isso faz lembrar a cena de um filme em que o distraído professor Brainiac escreve equações no quadro negro para explicar por que ele se sente atraído por Marilyn Monroe, sentada na primeira fileira. Mas esse truque de transformar o mundo subjetivo num problema de física tem apelo óbvio em seu campo de estudos. Mas não é difícil ser cético. A mente de Einstein produziu cálculos maravilhosos, porém é improvável que cálculos maravilhosos produzam a mente de Einstein. Tegmark afirma que eles podem fazer isso, sim. As coisas que existem ao nosso redor, diz ele, possuem propriedades que não têm explicação se considerarmos só os átomos e as moléculas das quais são feitas. As moléculas de HO não mudam quando a água se transforma em gelo ou em vapor. Elas só adquirem as propriedades do gelo e do vapor, as chamadas propriedades emergentes. Tegmark declara, assim como os estados sólido, líquido e gasoso, penso que a consciência também é uma propriedade emergente. Se vou dormir e minha consciência desaparece, ainda sou feito das mesmas partículas. A única coisa que muda é como as partículas se reorganizam. Tegmark representa aqui toda uma classe de pensadores que acreditam que a matemática tem a chave para explicar a mente. Na visão deles, a consciência não é diferente de qualquer outro fenômeno da natureza. Os números são atribuídos à informação, que, por sua vez, é definida por Tegmark e outros pesquisadores como o que as partículas sabem umas das outras. A partir daqui, o estudo fica muito mais complexo, mas já temos os conceitos suficientes. Concentremo-nos então na teoria da informação integrada proposta por Giulio Tononi, neurocientista da Universidade de Wisconsin. Para estabelecer uma ponte entre mente e matéria, Tononi e seus colegas propõem um detector de consciência, que pode ser usado pela medicina para indicar, por exemplo, se alguém completamente paralisado ainda está consciente. De várias maneiras é um projeto intrigante para a pesquisa do cérebro. Mas os teóricos da informação estão caçando algo maior. Eles querem que 1 e 0, as unidades básicas da informação digital, expliquem a consciência no cosmos como um todo. É bem verdade que as partículas com cargas positivas e negativas são facilmente descritas no sistema binário, além de qualquer
Outra propriedade da natureza que tiveram oposto, como a gravidade, que se acopla à antigravidade. Mas os números nos ajudariam a extrair partículas inertes de amor, ódio, beleza ou prazer, todas essas coisas que acontecem aqui dentro. É muito improvável saber que a água adquire as propriedades emergentes do gelo não implica o surgimento espontâneo de esculturas de gelo. Certamente, algo mais está interferindo. Sabemos que a informação é o que as partículas conhecem umas das outras, mas isso não é a solução, é o problema. A ideia de que introduzir mais e mais informação construirá uma mente humana superdesenvolvida é o mesmo que dizer que se houver mais cartas na mesa elas começarão a jogar pôquer. Valetes, damas e ases, todos eles contêm informação, mas não é o mesmo que saber o que fazer com essa informação, pois isso requer a mente. Deixemos que a realidade fale por si. Todos os que tratam do problema da consciência acreditam que a verdade está ao seu lado. Mas, se observarmos melhor, nenhum modelo teórico é capaz de nos dizer o que é real. O radar avisa que está chovendo, mas só você pode dizer que a chuva molha, a experiência é o único juiz. Sabe-se que o inferno nuclear no centro das estrelas pode ser reduzido a zeros e uns, mas os conceitos de 0 e 1 são humanos. Sem nós, eles não existiriam. Realmente, não existe na natureza nenhuma informação sem que haja alguém para entendê-la como tal. Com a defesa da teoria da informação severamente prejudicada, a desculpa mais comum é: vamos esperar que apareça uma teoria melhor. Enquanto isso, novas pesquisas sobre o cérebro são feitas a cada dia. Uma delas vai nos contar a história completa. Mas essa certeza se baseia num pressuposto muito frágil, que cérebro e mente são equivalentes. Todo o campo da neurociência está apoiado nesse pressuposto. É evidente que existe atividade cerebral em uma pessoa viva e consciente, e que a morte cessa essa atividade. Imagine um mundo em que toda a música nos chegue pelo rádio. Se os rádios quebram, a música para. Mas isso não prova que os rádios sejam fontes de música. Eles a transmitem, o que é muito diferente de serem Mozart ou Bach. O mesmo se dá com o cérebro. Ele é só o aparelho transmissor dos nossos pensamentos e sentimentos. Não importa quanto avance a tecnologia de obtenção de neuroimagens, não é possível provar que a atividade neural cria a mente. A suposição de que a mente equivale ao cérebro é um problema duplo. Primeiro, há um pressuposto de que a mente é um epifenômeno, ou seja, é um efeito secundário condicionado a processos fisiológicos. Quando uma lareira é acesa, o fenômeno primário é a combustão, o fenômeno secundário é o calor que o fogo propaga. O calor é um epifenômeno. A pesquisa cerebral parte do princípio de que a atividade física no interior dos neuroníus é o fenômeno primário. Pensar, sentir e perceber são fenômenos secundários, classificando a mente, então, como um epifenômeno. Porém, é evidente que ter a consciência de quem sou, onde estou, como é o mundo, tudo que vem pela mente, é como se fosse primário. A música existe antes do rádio, fato que não se altera se estudarmos como os rádios funcionam em nível dos átomos e das moléculas que o compõem. O segundo problema acerca da suposição de que o cérebro equivale à mente é que não enxergamos a natureza de maneira fidedigna. É difícil saber qual é o grau da nossa cegueira perante a natureza. O narrador de Goodbye to Berlim. Adeus, Berlim, de Christopher Sherwood, é um jovem anônimo que chega à Alemanha durante a ascensão de Hitler.
Em vez de nos mostrar quão chocado ele está, Isherwood quer que façamos os nossos próprios julgamentos, porque só assim acreditaremos nos horrores que o narrador presencia. O jovem começa sua história dizendo: sou a câmera com o disparador aberto, muito passiva, gravando, sem pensar. Registro o homem se barbear na janela à minha frente, a mulher de kimono lavar o cabelo. Dia, tudo isso será revelado, cuidadosamente impresso, fixado. Porém, nem o cérebro humano nem a mente são câmeras. Somos participantes da realidade, que nos envolve completamente. A física quântica é famosa por trazer o observador para dentro do problema de se fazer ciência. Igualmente famosa por não resolver qual é o papel dele. A prática da ciência não ficou parada esperando por uma solução, e então adotou uma alternativa: deixar de fora o observador. Para alguns físicos, isso significa deixar o observador de fora apenas por enquanto, ao passo que, para outros, a grande maioria, significa deixar o observador de fora o tempo todo, como se ele não importasse. Mas a realidade começa em teu fora a câmera. Todo mundo acorda pela manhã para enfrentar o mundo com a consciência em primeira pessoa. Isso é indiscutível. Com duas investidas contrárias a ela, a suposição de que a mente equivale ao cérebro deveria ser seriamente questionada. É irônico, porém, que a mente necessite do cérebro e não funcione sem ele. Como no mundo imaginário em que os rádios servem apenas para acessar a música, nosso mundo só tem acesso à mente por intermédio do cérebro humano. O psiquiatra David Viscoy relata em suas memórias um incidente vivido por ele em um hospital. Durante seu período de residência, ele entrou no quarto de um paciente no exato momento de sua morte. Nesse instante, viu uma luz deixando o corpo. Como se a alma, o espírito, estivesse se desprendendo. O fato de ter visto uma coisa dessas, o que não é incomum entre funcionários de hospitais, abalou profundamente as crenças de Visconti. Sua concepção de mundo não dava conta do fenômeno, e ele sabia que os colegas jamais acreditariam naquilo. Mesmo que tivessem alma, não significava que acreditassem em sua existência. Da mesma forma, mesmo que o cérebro seja apenas um aparelho receptor da mente, ainda é possível argumentar que o cérebro é a mente. Outra prova de que o seu sistema de crenças é mais forte que a realidade. Seguindo a seta em movimento. Existe alguma maneira de resolver a disputa entre priorizar a mente e priorizar a matéria? Se as nossas crenças atrapalharem, talvez seja melhor deixar que a realidade fale por si mesma para não haver dúvidas quanto aos resultados. Uma via surgiu muitos séculos atrás, em um paradoxo proposto no século V. antes de Cristo pelo grego Zenão. O termo comum é o paradoxo da flecha. Diz Zenão: quando uma flecha é lançada ao ar, diz Zenão, podemos observá-la a qualquer instante no tempo. Ao fazermos isso, a flecha está numa posição específica. No instante em que a flecha muda para qualquer outra posição, ela não está se movendo. Então, se o tempo é uma sequência de instantes, segue-se que a flecha está sempre parada. Como é possível uma flecha estar se movendo e não se movendo ao mesmo tempo? Esse é o paradoxo, que ganhou vida 2000 anos mais tarde como um efeito Zenão quântico, termo cunhado por George Sudarshan e Baidyanath Misra, da Universidade do Texas. Desta vez o que está sendo observado não é uma flecha, mas um estado quântico, como uma molécula passando por uma transição, que normalmente se desintegra em uma quantidade finita de tempo.
Um estado quântico que pode se desintegrar é congelado por observações contínuas. Em muitas interpretações da mecânica quântica, embora não em todas, o comportamento ondulatório de uma partícula colapsa em um estado que é medido e averiguado graças à presença de um observador. Embora a influência do observador nessa transição seja motivo de grande divergência. Como vimos, o momento real em que um estado molecular se desintegra não pode ser determinado, somente estimado por meio de probabilidades. Mas no efeito Zenão quântico a intervenção do observador altera o sistema, de instável para estável. É possível observar uma molécula constantemente e ver quando o evento real ocorrerá? Não, esse é o paradoxo. Se um observador atua continuamente, ou em intervalos minúsculos, o estado que está sendo observado jamais mudará. Assim como ver uma flecha no ar em instantes de tempo picotados. Observar sistemas quânticos instáveis subdivide a atividade picotada em fatias tão finas que nada parece acontecer. Por analogia, imagine que você é um fotógrafo de casamento e vai fotografar a noiva. Quando você pede sorria, a noiva responde: não consigo sorrir com a câmera apontada para mim. Oh! Que fazer? Se a câmera estiver voltada para ela, não haverá sorriso. Se a câmera for retirada, não haverá foto do sorriso dela. Essa é a essência do efeito Zenão quântico. Por que razão isso nos ajudaria a encerrar a discussão sobre priorizar a mente ou priorizar a matéria? Porque o eu foi reintroduzido na equação. O efeito Zenão quântico mostra que a realidade é como a noiva sorridente, desde que a câmera não esteja apontada para ela. Mas aí é que está o problema. Estamos sempre olhando para a realidade. Não existe olhar para qualquer outra coisa. Isso significa que não importa como o universo se comporta quando ninguém está olhando. Mas, claro, a existência dos seres humanos corresponde a uma minúscula fração do tempo de vida do universo. Então permanece em aberto a questão sobre o que é de fato a observação e, consequentemente, quem está observando. Para muitos físicos, não há observador que não seja humano. Retomaremos este ponto mais à frente. O campo priorizar a matéria recusa-se a aceitar este fato inegável sobre a constante observação. Ele é como o fotógrafo do casamento que diz à noiva: não importa que não consiga sorrir enquanto a câmera estiver voltada para você. Vou manter a câmera nessa posição até captar um sorriso. Pode ser que ele espere eternamente. Parece que o campo priorizar a matéria também pode, apesar do efeito Zenão quântico. Isso nos diz que jamais veremos uma determinada molécula passar por uma transição se insistirmos em ficar olhando para ela. De fato, quanto mais observações fazemos, mais congelamos o sistema instável. Segue-se então que quanto mais olhamos para o mundo, quanto mais nos aproximamos do núcleo de sua estrutura, mais o congelamos no lugar. De alguma maneira a observação confere especificidade à realidade. A realidade escapa pela lupa de Sherlock Holmes justamente quando ele pensa ter encontrado uma pista. Mas, antes que o campo priorizar a mente comece a se animar, o efeito Zenão quântico tem mais notícias. Não existe observador independente. Os que defendem priorizar a matéria estão imobilizados. Por que não conseguem relatar o que o sistema físico faz quando se comporta naturalmente? Os que defendem priorizar a mente também estão, por quê? Não podem produzir um observador independente. O chamado efeito do observador só funciona quando ele está fora do sistema que pretende observar.
Poderíamos cortar em pedacinhos o observador, por assim dizer, pedindo-lhe que meça algo muito pequeno, como detectar um fóton no momento em que ele passa por uma fenda. Se olharmos o tempo todo, o observador não terá como se afastar daquilo que está observando. É por isso que o efeito Zenon quântico é chamado muitas vezes de cão de guarda. Imagine um bulldog acorrentado nos fundos de uma casa. O cão foi treinado para vigiar a porta dos fundos e latir se alguma coisa suspeita acontecer. Infelizmente, o bulldog está tão determinado em guardar a porta de trás que os ladrões entram pela porta da frente, pela janela lateral, por onde quiserem. Seria melhor não ter um cão de guarda. Da mesma maneira, toda observação que se faz em física prende a atenção do observador naquilo que é observado. Como tanto o observador quanto o observado estão presos, todo tipo de situação pode acontecer à sua volta sem que nenhum deles fique sabendo. Talvez fosse melhor não ter um observador. O que tranca observador e observado juntos está no centro do efeito Zenon quântico. Como quebrar essa tranca? Há muita controvérsia sobre isso. Talvez ela não possa ser quebrada. Ou talvez possa apenas através de uma equação, mas não na vida real. Em meio a tanta especulação, ocorreu algo maravilhoso. A realidade falou por si mesma, que é exatamente o que precisávamos. A mensagem da realidade é íntima: tenho você em meus braços. Estamos presos um ao outro, e quanto mais você tentar se afastar, mais apertado será meu abraço. Em outras palavras, priorizar a matéria e priorizar a mente devem se render a priorizar a realidade. O observador não pode estar em outro lugar fora da realidade. Ele é como o peixe que quer fugir do mar e descobre que, se saltar para fora da água, morrerá. Quanto a nós, seres humanos, só existimos porque participamos do universo. Existir é estar consciente. Essa é a versão longa e curta da questão. Surpreendentemente, o mesmo se dá com o universo. Sem consciência, ele desapareceria num sopro, como num sonho, sem deixar nada para trás, e ninguém saberia que ele um dia existiu. Dizer que o universo é consciente não basta. Defendemos de maneira convincente que o universo é a própria consciência. Até que essa conclusão seja aceita, a mensagem da realidade não terá sido ouvida.